E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo? Dessa vez, a gente vai explorar um lado do dinheiro que às vezes fica meio esquecido, realmente por trás dele. É isso aí. A gente vai desvendar a psicologia financeira do Morgan Housel, um livro que, digamos, mexe com a E gente. mexe bastante. Ele nos leva a questionar nossas crenças sobre dinheiro e como as emoções influenciam nossas decisões, sabe? Tipo, a gente sempre ouve falar da importância de investir, de ter uma reserva de emergência, mas e a nossa cabeça, como ela entra nessa equação? É por aí mesmo. O Housel joga uma bomba logo de cara. Ninguém é de fato louco por tomar decisões financeiras que pra gente parecem absurdas. Tipo, quem nunca olhou para alguém gastando horrores em bilhete de loteria e pensou, onde essa pessoa tá com a cabeça? Pois é. Mas o livro nos convida a ir além desse julgamento, a entender a lógica emocional por trás de cada escolha, por mais maluca que pareça. É como se a gente estivesse julgando um peixe por não saber subir em árvores, né? Cada um tem sua história, sua realidade. Perfeito. O livro usa um exemplo do John F. Kennedy, que por ter crescido em uma família absurdamente rica, nem percebeu a dimensão da Grande Depressão. A gente carrega as marcas do passado, e isso impacta diretamente a forma como lidamos com o dinheiro. Quem cresceu em meio à escassez, por exemplo, pode ter uma relação com um risco totalmente diferente de quem sempre teve segurança financeira. Sem dúvida. A gente vê isso no exemplo da loteria. Para quem vive com dificuldades, a loteria pode ser a única esperança de mudança, um sonho de vida melhor. Faz sentido, é uma chance de romper com o ciclo, né? E aí a gente entende porque a lógica da aposta vai muito além da probabilidade matemática. Exato. E essa lógica emocional se aplica a todos nós em diferentes contextos. Outro ponto fascinante que o livro aborda é o papel da sorte na construção da riqueza. E para ilustrar, ele usa a história de ninguém menos que Bill Gates. O cara da Microsoft. O que a sorte tem a ver com isso? Ele sempre me pareceu um gênio da computação, alguém que ralou para chegar onde chegou. Sim, a inteligência de Gates é inegável. Mas o livro destaca um fator crucial que a gente costuma ignorar: a sorte. Em 1968, a chance de um adolescente ter acesso a um computador, como o que Gates usava, era de 1 em 1 milhão. Sério, era algo raríssimo na época. Então quer dizer que se ele não tivesse tido essa oportunidade, a história da Microsoft podia ser completamente diferente. Exatamente. E para tornar a reflexão ainda mais impactante, o livro conta a história de Kent Evans, melhor amigo de Gates, um gênio da programação, que morreu em um acidente de alpinismo ainda no ensino médio. Caramba, ele podia ter sido cofundador da Microsoft, mas a vida tinha outros planos, né? Isso nos faz pensar em quantas variáveis fora do nosso controle influenciam o nosso destino, né? E como a gente lida com essa imprevisibilidade. É, a gente se planeja, se esforça, mas no fim tem coisas que simplesmente acontecem, né? O livro nos convida a focar no que podemos controlar, nossas ações, decisões. E a partir daí, construir uma base sólida para aumentar nossas chances de sucesso sem depender só da sorte. Ou seja, em vez de ficar obcecado em acertar na loteria da vida, a gente deve se concentrar em construir um caminho consistente, com boas decisões e estratégias inteligentes. Certo? Isso aí. E por falar em decisões inteligentes, o livro aborda um conceito que muita gente subestima: saber quando você tem o suficiente. O suficiente? Mas como assim? A gente não deve sempre buscar mais, mais e mais. Aí que está a questão. O livro usa o exemplo de Rajat Gupta, um executivo indiano que tinha uma fortuna de 100 milhões de dólares, mas arriscou tudo em um esquema para se tornar bilionário. E aí, ele conseguiu. Acabou preso e perdeu tudo. A ambição descontrolada levou ele à ruína. O mais irônico é que, com 100 milhões de dólares, ele já tinha mais do que o suficiente para viver uma vida tranquila e confortável. É como se ele já tivesse ganhado na loteria da vida, mas a ganância cegou ele, né? Me lembrou do Bernie Madoff, que construiu um império de pirâmide financeira, mesmo já sendo milionário. Exatamente. São exemplos que nos fazem questionar. Quando a busca por mais vira um problema. Quando a gente cruza a linha entre ambição e ganância. O livro argumenta que em algum momento a gente alcança um ponto em que tem o suficiente para viver bem. O desafio é reconhecer esse ponto e não deixar o ego ditar as decisões. Esse é um dos maiores desafios da psicologia financeira: controlar os impulsos para tomar decisões racionais. Falando em controlar impulsos, o livro aborda outro conceito fundamental: a força dos juros compostos. Mas por que algo tão técnico estaria em um livro sobre psicologia financeira? Porque a nossa mente, muitas vezes, nos impede de aproveitar todo o poder dos juros compostos. Explica melhor isso. O que a nossa mente tem a ver com juros? A gente tende a pensar no curto prazo, buscando resultados imediatos. Mas os juros compostos funcionam como uma bola de neve. No começo, o crescimento é lento. Com o tempo, a bola de neve ganha tamanho e velocidade, gerando resultados exponenciais. Entendi. É como plantar uma semente e ficar desenterrando ela toda hora para ver se já cresceu, né? A impaciência impede a gente de colher os frutos do longo prazo. Exatamente. O exemplo do Warren Buffett ilustra bem isso.
Ele começou a investir cedo e manteve a disciplina por décadas, mesmo com altos e baixos no mercado. Resultado: uma fortuna construída com paciência. Ou seja, a chave para ter sucesso nos investimentos é ter visão de longo prazo e confiar no poder da composição, mesmo que os resultados demorem. Exato. E para ilustrar o poder do tempo, o livro compara Buffett com Jim Simons, um matemático que obteve retornos anuais de 66% com seu fundo. 66% ao ano, é muita coisa. Sim, mas como ele começou a investir mais tarde que Buffett, a fortuna dele, apesar dos retornos, é menor. O tempo jogou a favor de Buffett. Ou seja, o tempo é nosso maior aliado. Mas será que essa lógica vale para outras áreas da vida? Em muitos casos, sim. O livro nos convida a refletir sobre como a impaciência e a busca por gratificação instantânea podem nos sabotar em várias áreas. Verdade. A gente vive em um mundo que valoriza a velocidade, a instantaneidade, mas as coisas mais importantes da vida, como construir um relacionamento sólido, uma carreira de sucesso, levam tempo. É isso aí. Aprender a lidar com a urgência do presente e a importância do longo prazo é fundamental para alcançar nossos objetivos. E aí, pessoal? De volta para o nosso mergulho em psicologia financeira. Na primeira parte, a gente viu como nossas emoções e experiências moldam nossa relação com o dinheiro. Deu pra perceber que a gente não é tão racional quanto pensa, né? Exatamente. E agora, a gente vai explorar como a nossa percepção da riqueza pode ser distorcida por fatores externos. Interessante. Isso quer dizer que a gente pode estar enxergando a riqueza de forma errada. Me explica melhor isso. O livro usa um conceito curioso chamado paradoxo do dono do carro. Já parou para pensar que ninguém se importa tanto com suas posses quanto você? Pensando bem, faz sentido. A gente dá um valor enorme para as coisas que tem, né? É isso aí. O livro usa o exemplo de um carro de luxo. As pessoas podem até admirar o carro, mas dificilmente param para pensar em quem está dirigindo. Tipo, quando eu trabalhava como manobrista, eu via cada carrão. Mas, no fundo, meu interesse era pelo carro em si, não pelo dono. E é aí que está a lição. A verdadeira riqueza não é aquela que a gente exibe para os outros. É a liberdade de fazer o que gosta, ter segurança financeira, investir no futuro. Então, a gente precisa tomar cuidado para não cair na armadilha de buscar validação externa através de bens materiais, né? A riqueza genuína está muito mais ligada à liberdade e às experiências que o dinheiro pode proporcionar. Com certeza. E essa liberdade, muitas vezes, começa com um hábito simples, mas poderoso. Guardar dinheiro. Guardar dinheiro. Sei que é importante, mas confesso que não é a parte mais emocionante quando se fala de finanças. Eu entendo. Mas o livro nos lembra que a poupança é a base de tudo. É ela que te dá liberdade para correr riscos, para mudar de carreira, para ter tranquilidade em momentos difíceis. Pô, lembra da Ariana que quase foi à falência? Quem diria, né? Uma estrela global com tanto sucesso. Pois é. E essa história ilustra uma verdade simples. Não importa quanto você ganha, se gasta tudo, não vai construir riqueza. Guardar dinheiro nos dá opções, né? A flexibilidade de buscar um trabalho mais gratificante, mesmo que pague menos, ou a segurança de ter uma reserva para imprevistos. Exatamente. E essa flexibilidade é cada vez mais importante num mundo cada vez mais competitivo. Olha, a gente que é brasileiro, acostumado com inflação e juros altos, guardar dinheiro parece missão impossível. Eu sei, é frustrante, mas o livro ensina que, mesmo em cenários desafiadores, a gente pode encontrar maneiras de proteger nosso dinheiro e fazê-lo crescer. Tipo, diversificar os investimentos, buscar conhecimento sobre o mercado financeiro. É isso aí. O importante é ter disciplina, buscar informação e não se deixar paralisar pelas dificuldades. E por falar em desafios, o livro explora um tema que mexe com a gente. A sedução do pessimismo. Pessimismo. Mas por que a gente seria atraído por algo negativo? Porque o pessimismo nos dá a ilusão de inteligência e controle. É mais fácil criticar, apontar problemas, do que acreditar no potencial de mudança. Tipo aquele professor russo que previu que os UOS se dividiam em 6 partes em 2010. A previsão não aconteceu, mas eu o que falar. Exatamente. O pessimismo extremo chama mais atenção do que o otimismo realista. E o livro nos faz pensar em como essa tendência pode nos levar a tomar decisões baseadas no medo, não na esperança. Então a gente precisa se cuidar para não se deixar contaminar por esse pessimismo, né? Buscar enxergar o mundo com um olhar mais crítico e equilibrado. Com certeza. E esse otimismo realista é fundamental quando a gente fala de investimentos. O livro nos lembra que o progresso costuma ser lento, enquanto os retrocessos são rápidos e chamativos. É por isso que as notícias ruins ganham tanto destaque, né? Elas mexem com nossas emoções, despertam o medo. Mas a gente precisa lembrar que o mundo está em constante mudança e que o progresso, mesmo que silencioso, existe. Exato. E falando em emoções, o livro nos leva a uma reflexão. Em momentos de desespero, a gente acredita em qualquer coisa que prometa solução. É aquela história de se afogando em um fio de cabelo, a gente se agarra, né? Isso.
O livro conta a história de um pai no Iêmen que, desesperado para curar o filho doente, queimou o peito da criança com uma vara em brasa por acreditar em uma cura milagrosa. Nossa, que pesado. Mas o que isso tem a ver com finanças? Ilustra como a falta de informação e o desespero podem nos levar a tomar decisões irracionais com consequências desastrosas. E no mundo das finanças, isso se traduz em cair em golpes que prometem enriquecimento rápido, né? Sim, a gente precisa ter cuidado com as promessas milagrosas e buscar informação de fontes confiáveis. O livro cita os fundos mútuos, que mesmo atraindo muitos investimentos, na maioria das vezes têm um desempenho pior do que o mercado. Então, cuidado com as promessas fáceis e foque em construir um caminho sólido, com conhecimento, disciplina e paciência. Isso aí. E para finalizar essa parte do nosso mergulho, vamos falar sobre um fator que impacta nossos planos. A mudança. Mudança? Que tipo de mudança? A mudança em nós mesmos, nossos gostos, prioridades, sonhos, tudo muda ao longo da vida. O que parecia ideal aos 20 pode ser diferente aos 40. Verdade. Eu mesmo já mudei de ideia sobre o que queria para minha vida várias vezes. Mas como isso impacta nossos planos financeiros? Imagina que você se dedica anos a uma carreira, investe tempo e dinheiro, e quando conquista seu objetivo, percebe que não era o que queria. Aconteceu com um amigo meu. Ele se matou de estudar para ser médico, mas depois de uns anos trabalhando, descobriu que odiava a profissão. E agora? Esses casos mostram a importância de ser flexível e adaptar os planos de acordo com as mudanças na vida. A rigidez pode impedir a gente de encontrar a felicidade. Então a gente precisa estar aberto a rever os planos e redefinir os objetivos ao longo da jornada, né? Exatamente. E essa flexibilidade é essencial para lidar com os imprevistos da vida, principalmente quando a gente fala de dinheiro. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em a psicologia financeira. Já vimos como as emoções impactam nossas decisões, como a gente enxerga a riqueza de forma distorcida e como a mudança faz parte da vida. Agora, vamos às confissões do Morgan Housel, onde ele compartilha o que aprendeu na jornada financeira dele. E o que me chama a atenção logo de cara foi a honestidade do Housel. Ele não se coloca como um guru, sabe tudo, mas como alguém que também erra e está sempre aprendendo. Isso torna o livro bem mais real, né? A gente se identifica com a vulnerabilidade dele, com a sinceridade em falar dos próprios erros. Totalmente. E uma das lições mais importantes que ele compartilha é a importância de ter o suficiente. Ele conta que os pais dele, mesmo depois de terem uma boa grana, mantiveram um estilo de vida simples, sabe? E como isso impactou a vida deles. Deu a eles liberdade e tranquilidade. Eles não ficaram presos naquela corrida por ter sempre mais. E puderam aproveitar a vida com mais leveza. É como se eles tivessem descoberto que a felicidade não está em ter tudo, mas em ter o suficiente para viver bem sem preocupações, né? Exatamente. E essa lição nos faz pensar nos nossos hábitos de consumo. Será que a gente está buscando a felicidade em coisas materiais, em vez de focar em experiências, em relacionamentos, no que realmente importa? É fácil cair nessa armadilha, né? Principalmente hoje em dia, com tanta propaganda e mensagem que associam felicidade ao consumo. Mas o Housel nos convida a repensar tudo isso e buscar um caminho mais autêntico. Sem dúvida. E ele vai além, destacando a importância de alinhar os gastos com os valores. Ele e a esposa, por exemplo, escolheram manter o mesmo estilo de vida que tinham quando eram estudantes, mesmo com a renda maior. Nossa, é uma decisão radical, mas mostra muita coerência, né? Eles escolheram viver de acordo com as próprias convicções. Exatamente. E essa escolha deu a eles liberdade financeira para investir nos sonhos, sem se tornarem escravos do consumo. E quando o assunto é investimento, qual a grande lição que o Housel aprendeu? Ele viu na prática que a simplicidade é a chave do sucesso. Ele conta que já tentou estratégias complexas, mas no fim, a fórmula mais eficaz é a mais simples. E qual é essa fórmula mágica? Poupar bastante, investir com paciência no longo prazo e não tentar adivinhar o que vai acontecer no mercado. Parece simples demais para ser verdade. Mas a gente já ouviu isso em outros livros, né? A sabedoria popular geralmente tem um fundo de verdade. Com certeza. E o Housel reforça essa ideia com a experiência dele. Ele nos lembra que muitas vezes a gente complica as coisas e se perde no caminho. O segredo é focar no essencial, ter disciplina e confiar no tempo. E para a gente fechar esse mergulho na psicologia financeira, qual a mensagem principal do Housel? Ele nos convida a buscar uma vida com significado e propósito, usando o dinheiro como ferramenta para alcançar nossos objetivos e viver com mais liberdade e felicidade. E uma mensagem poderosa, né? Dinheiro, por si só, não traz felicidade. Ele é só um meio para a gente realizar nossos sonhos e ter uma vida mais plena. Exatamente. E essa busca por significado é diferente para cada um. O importante é cada um encontrar seu próprio caminho, o equilíbrio entre os prazeres do presente e a segurança do futuro. E aí, o que você achou dessa viagem pela psicologia financeira? A gente aprendeu a questionar nossas crenças sobre dinheiro, a entender o impacto das emoções e a buscar uma vida mais significativa.
Foi incrível. O livro nos faz pensar além dos números, entender a relação complexa que a gente tem com o dinheiro e buscar um caminho mais consciente. Lembrando que o livro está cheio de histórias e exemplos que não deu para a gente comentar aqui, então vale a pena conferir a obra completa. E se você gostou desse mergulho, compartilhe com os amigos. Até a próxima!